Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina Avaliação da Aprendizagem. Sou a professora Cristiana Damasceno e na aula de hoje nós vamos falar sobre os fundamentos teóricos da avaliação da aprendizagem, certo? Então, é importante que vocês entendam que nós vamos, ao longo do tempo, a gente vai vendo que a avaliação passou por muitas transformações, não foi? A gente já falou sobre isso na aula passada, nos aspectos históricos. E agora vamos entender um pouco sobre as teorias e os princípios que sustentam essas mudanças. Eu já até dei um spoiler na aula passada, que essas transformações ao longo do tempo, elas aconteceram também por questões teóricas, né? Por mudanças de perspectivas, mudanças de tendências pedagógicas. Então, avaliar, né, nós já falamos, a gente vem falando sobre isso, avaliar não é apenas medir resultados, mas interpretar processos. Então, é a partir dessa interpretação que vão se basear as teorias pedagógicas e psicológicas que vão dando sentido à prática docente. E que nós vamos discutir sobre isso. Na psicologia da educação, na história da educação, nessa disciplina de avaliação da aprendizagem, tá bom? Então, olha só, na aula de hoje, nós vamos buscar entender essas bases epistemológicas e pedagógicas da avaliação, tá? Vamos também identificar influências teóricas na prática educativa, e refletir sobre a relação entre avaliação, ensino e aprendizagem. Lembrando que um não vive sem o outro, né? E nessas perspectivas mais atuais, que é o foco dessa disciplina, elas mostram o engajamento entre o ensino e a aprendizagem, tá? Então, vamos lá. Falar de avaliação e epistemologia. A avaliação ela é sustentada por concepções de conhecimento. Essas concepções, elas dependem do período histórico, da teoria que está fundamentando, que está ali sustentando essa prática, né? Por exemplo, no positivismo, a ênfase está em medir resultados. Lembrando que o positivismo está ligado à pedagogia tradicional. Na epistemologia crítica, a ênfase é interpretar e transformar. A epistemologia crítica está ligada à escola nova, né? Às questões mais reflexivas. Então, o que Luquezzi vem dizer para a gente? Que a forma como se avalia vai refletir a concepção de conhecimento e de homem que se adota. Isso nos leva justamente a compreender que esses fundamentos teóricos, eles falam de pressupostos que orientam nossa forma de entender a avaliação, tá? Cada modelo avaliativo parte de uma visão de homem, visão essa que depende das questões da sociedade e também da aprendizagem, tá? Então, pensar o período histórico, mas também o período, as concepções pedagógicas, né, teóricas daquele período, e que levam em consideração o homem, a escola e o aprender propriamente dito, tá? Então, para Lucchesi, avaliar é um ato político e pedagógico, né? Então, reflete justamente essa concepção de educação que escolhemos adotar. E, por isso, conhecer os fundamentos teóricos é essencial para avaliar de forma consciente, coerente e ética, tá? Com esse intuito, nós trazemos para vocês algumas dessas concepções, certo? Por exemplo, a concepção tradicional, que tem como centralidade a memorização, e também a avaliação como controle e classificação. Então, partindo dessa concepção tradicional, né, essa concepção tradicional que traz também uma questão ligada ao behaviorismo, né, ao cognitivismo. Então, entende essa concepção tradicional
como controle, avaliação como controle e classificação. E a gente vai ver uma forte influência do tecnicismo, que é onde essa avaliação tradicional, ela vai priorizar resultados ignorando o processo, né? Então, vai se levar em consideração os fins e não os meios, né? Não é como eu vou chegar na aprendizagem, é o que eu aprendi e ponto. Então, essa concepção tradicional, ela exclui, né? Ela não consegue dar condições de melhorias. Outra concepção que a gente precisa falar é sobre a concepção humanista. Humanista, a gente lembra humanismo, né? Então, na concepção humanista, a avaliação, ela vai valorizar a subjetividade do aluno. Quando a gente pensa, quando a gente trata dessa subjetividade do aluno, a gente vai levar em consideração, por exemplo, as questões individuais, né? As questões que levam em consideração o acompanhamento do desenvolvimento. Então, desenvolvimento de cada indivíduo, né? A partir do seu aprender, das suas condições de aprendizagem. Quem vai influenciar essa concepção é o psicólogo Carl Rogers, que também é o pai do humanismo, né? E para Libânio, a avaliação ela deve considerar o estudante em sua totalidade, não apenas o produto final. Aquilo que eu disse para vocês, que a concepção tradicional ela vai trazer a ideia do fim, né? O que ele aprendeu, e não vai levar em consideração o processo. Já a humanista, ela vai levar em consideração o processo. Como que nós estamos propondo, como que esse aluno está andando, engateando, caminhando, correndo, e a partir desse olhar, dessa observação, é que a gente vai traçar metas, ou traçar outros caminhos para ele. Na concepção construtivista, a aprendizagem como construção ativa do conhecimento, então, a avaliação aqui, nessa concepção construtivista, ela vai ter como ideia a continuidade, o diagnóstico e a regulação que não é de punição, tá? Regulação que é de compreender como que se dá para que a gente possa melhorar. E o Lucchesi vai falar, nessa perspectiva construtivista, que avaliar é um processo de investigação da aprendizagem, que visa orientar novas ações pedagógicas, tá? Depois a gente vai falar sobre a avaliação mediadora, e o que vem a ser essa avaliação mediadora, né? Essa avaliação mediadora que é proposta pela Jussara Hoffmann, que parte da ideia de que avaliar é acompanhar o desenvolvimento do aluno em seu percurso, então, o processo, né? Por isso, mediadora vem de mediação, valorizando o processo e não apenas o produto, tá? Não só o fim. Então, ela se apoia em alguns princípios fundamentais. Esses princípios é que ela é inspirada em Vygotsky, né, e na teoria socio-interacionista, por isso que vem essa mediação, tá? Ela vai enfatizar a zona de desenvolvimento proximal, que é justamente a capacidade, a capacidade que o aluno tem de aprender algo que ele já está preparado para aquilo, que ele já conseguiu algo anterior, né? O professor, ele vai atuar como mediador e a avaliação como apoio ao avanço. Então, a avaliação não como é que eu posso dizer, o instrumento em si. O instrumento também é o professor, que é o mediador ali naquela ação. E para a Jussara Hoffmann, né, que é a idealizadora dessa avaliação mediada, para ela avaliar é um ato de mediação pedagógica, não de julgamento. Então, o que a Jussara quer dizer com essa mediação? Ela é pedagógica e não julgamento, né? Por quê? Porque para a Jussara Hoffmann, a avaliação ela precisa ser contínua. Então, ela acontece sempre, com frequência, diariamente.
ela deve ser dialógica e reflexiva, né? Ela deve permitir o diálogo e também levar tanto o aluno à reflexão, o professor à reflexão, como também o aluno à reflexão. Ela também deve servir como instrumento de transformação e não de exclusão. Assim, o erro, né, que para muitos é um absurdo, para essa concepção de avaliação mediadora, ele deixa de ser punição e passa a ser o ponto de partida para o replanejamento pedagógico. Então, se o meu aluno errou, é sinal que ele já tentou acertar. E aí, a partir desse erro, que a gente vai reconduzir e reconstruir caminhos, tá? Outra concepção de avaliação é a avaliação emancipadora. E quando a gente pensa em emancipação, a gente pensa em Paulo Freire, né? Então, propõe a avaliação como prática de transformação social, ela é influenciada por Paulo Freire, e ela também é vista como uma avaliação como diálogo e conscientização, tá? Então, é bem assim o processo emancipatório mesmo da avaliação. A avaliação, para o Paulo Freire, ela deve estar a serviço da libertação do sujeito e da democratização da escola. Então, essa avaliação, ela deve ter como... ela deve ter no aluno o seu protagonista, né? E dentro desse protagonista, ele deve desenvolver a sua autonomia, a sua autoavaliação e também a sua consciência crítica, tá? Justamente do percurso, do processo, das ações pedagógicas, do seu aprender, do ensinar do professor. Então, são várias ações. E você diz assim, professora, mas como que uma criança no primeiro ano ela vai ser capaz de avaliar o professor? Não é dessa avaliação de apontar dedos. Mas se, a partir de critérios estabelecidos, esse professor consegue criar condições para que esse aluno se autoavalie, que esse aluno avalie o processo em que se encontra, é sinal de que ele está auxiliando nessa libertação, né, nessa democratização da escola. E aí a gente tem as funções da avaliação. A função dessa avaliação na perspectiva contemporânea, né, na perspectiva da Jussara Hoffmann, principalmente, a função de diagnóstico, que é justamente a identificação de conhecimentos prévios e, consequentemente, de dificuldades, a avaliação formativa, que acompanha e reorienta a aprendizagem, então, ela é formativa justamente porque ela faz parte dos ciclos, tá? Somativa, ela sintetiza resultados ao final de um período. Somativa é aquela que a gente quantifica, tá? Então, ela não foi, embora a gente venha falando da evolução desses processos avaliativos, a quantidade, a nota, a mensuração, ela não deixou de existir. Ela deixou de ser a principal, ela passou a ser coadjuvante no processo avaliativo, tá? Então, a função essencial da avaliação é subsidiar a melhoria da aprendizagem. Então, se eu crio condições de melhorias da aprendizagem, é sinal que essa avaliação está acontecendo de forma significativa, ética e responsável. E aí, a gente precisa, né, pensando nessa ética, pensando nessa responsabilidade, lembrar que a avaliação, ela exige compromisso ético e político, do professor, do gestor, da família, do aluno, de todos os participantes desse processo. Ela deve, e ela só é ética se ela evita a exclusão e promove a equidade, tá? A avaliação, ela deve ser prática, inclusiva e amorosa, que acolhe o educando nas suas necessidades, nas suas dificuldades, e também valoriza as suas potencialidades, porque senão também ela não é ética, certo? E, para a gente concluir, a avaliação ela se fundamenta em diferentes concepções.
tanto epistemológicas como pedagógicas. O paradigma contemporâneo valoriza práticas diagnósticas, mediadoras e emancipadoras, levando em consideração, né, os conhecimentos de Jussara Hoffmann, do Felipe Rinot, do próprio Paulo Freire, tá? Avaliar é compreender o processo para transformá-lo, não apenas classificá-lo. E aí eu lembro vocês as funções da avaliação, né? Funções essas de diagnóstico, de formação, né, formativa, e também somativa, que vai também classificar, mas não só classificar, não só selecionar, tá? Vai além disso. Tá certo? Tudo bem até aqui? Será que a gente já consegue fazer uma prova? Então, só para a gente lembrar que esses fundamentos teóricos da avaliação, eles vão basear o processo avaliativo em princípios éticos, princípios pedagógicos, princípios humanos, tá? Então, a gente precisa partir, na verdade, sair, extinguir a prática classificadora, né? E a gente precisa passar a compreender a avaliação como esse processo formativo, mediador e emancipador, tá? Para que a gente possa reconduzir processos, reconduzir caminhos e mediar, de fato, a aprendizagem dos nossos alunos, ok? Então, nós ficamos por aqui. Aqui são as nossas referências. O meu muito obrigado, a minha gratidão por vocês estarem aqui até esse momento. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.